intervalo interjornada, mais um intervalo ao qual o empregado tem direito. Agora, o intervalo que todos os empregados têm direito, entre o fim de um dia de expediente, entre o fim de uma jornada e o início da próxima jornada. É o período que o empregado tem para sair do trabalho, chegar na casa dele, tomar um banho, jantar, almoçar, comer, sei lá, depende da hora do trabalho dele, ver um Netflix, ler um jornal e ficar sem fazer nada. É o tempo que o trabalhador tem para se recuperar de um dia de trabalho antes de iniciar o próximo dia de trabalho. Esse intervalo interjornada é um pouquinho diferente do intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada, que é aquele que acontece dentro de uma jornada de trabalho, nossa hora de almoço, ele tem uma duração variável de acordo com a duração da jornada. Já o intervalo interjornada, que é esse que a gente está vendo aqui agora, entre o fim de um dia de trabalho e o começo do próximo dia de trabalho, é devido a todos os empregados numa mesma quantidade de horas, independentemente do tamanho da jornada dele. Esse intervalo interjornada, entre uma jornada e outra, é sempre de 11 horas no mínimo. 11 horas no mínimo. Esse intervalo de no mínimo 11 horas, como eu acabei de dizer, ele é devido para todos os empregados, não dependendo do quanto eles trabalham por dia. Vou te dar um exemplo. Eu, Lila, professora, vamos supor que eu só trabalhe 4 horas numa semana. Eu dou aula 2 horas para uma turma, que é aquilo que a gente chama de aula dupla, né? Então, eu dou aula 2 horas para uma turma e dou aula 2 horas para outra turma. Uma turma de dia, outra turma de noite. Se eu der a última aula da noite para essa turma aqui, eu vou dar aula para eles até 10h40 da manhã. Se eu der aula no dia seguinte para essa turma aqui, no primeiro horário da manhã, 7h40 da manhã, na hora que eu sair da faculdade na última aula, até a hora que eu volto para a faculdade para dar minha próxima aula, eu não tenho 11 horas de intervalo. Quer ver? 10h40, 11h40, meia-noite 40, 1h40, 2h40, 3h40, 4h40, 5h40, 6h40, 7h40, 8h40, 9h40. Eu só poderia voltar para dar aula a partir das 9 horas. Professora, mas você só trabalha 4 horas por semana, você dá 2 horas de aula e só dá aula 2 dias na semana, mesmo assim você vai ter esse direito com essa jornada tão curtinha? Vou. Porque este intervalo aqui não depende da quantidade de tempo que eu trabalho. A quantidade de tempo que eu preciso para dormir, tomar banho, jantar e respirar, sentar no meu sofá e jogar uma partida de Candy Crush é a mesma, tendo eu trabalhado 2 horas no dia ou tendo eu trabalhado 8 horas por dia. 11 horas é a duração do intervalo interjornada, para qualquer tipo, duração mínima do intervalo interjornada, para qualquer tipo de empregado. Eu preciso só fazer 2 observações sobre esse intervalo aqui que são mais relevantes. Primeira observação sobre o intervalo. Se o empregado voltar para o trabalho antes de completar essas 11 horas, no meu caso, por exemplo, vamos supor que eu dei a aula da noite, saí 10h40 da faculdade, estou voltando para a faculdade na primeira aula da manhã, 7h40, eu tive 9 horas de intervalo, não tive as 11 horas que eu deveria ter. Então, se eu, numa situação concreta, não tive respeitado esse intervalo mínimo entre o fim de uma jornada e o começo da outra, tudo que foi suprimido, tudo que falta para chegar nas 11 horas, o empregado vai receber como se fosse hora extra. Nesse exemplo que eu dei meu, se eu voltasse para a faculdade, saísse às 10h40 e voltasse às 7h40 do dia seguinte,
10h40 da noite e voltasse às 7h40 da manhã do dia seguinte, e eu tivesse tido só 9 horas de intervalo, faltariam 2 horas para completar as 11 que eu tenho direito, então eu vou ganhar 2 horas extras, porque o meu intervalo foi suprimido. A quantidade de tempo que a gente tira de intervalo interjornada deve ser paga como se fosse hora extra. E a segunda observação, bem importante, é a gente saber que esse intervalo aqui, que é um intervalo interjornada, ele não se compensa, ele não se confunde, ele não se mistura com a folga, o que a gente chama de descanso semanal remunerado. Não se mistura com a folga. O que eu estou querendo dizer? Que existe direito à folga, descanso semanal remunerado, a gente chama de DSR, abrevia, ou RSR, repouso semanal remunerado. Esse descanso é assim, depois de 6 dias trabalhado, 24 horas de descanso, um dia de folga. Então eu trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vou folgar no domingo. Entre um dia e outro, 11 horas, não é isso? 11 horas, 11 horas, 11 horas, 11 horas, 11 horas, 11 horas. Eu saio no sábado e só volto para o trabalho na segunda. Eu vou ter que respeitar as 11 horas aqui, né? 11 horas do intervalo interjornada. Mas eu não tenho meu domingo de folga aqui, ó. E eu não tenho 24 horas de descanso semanal remunerado? Então, nesse pulo aqui, do sábado até segunda-feira, eu tenho que contar as 11 horas de intervalo que eu tenho que ter entre um dia e outro, intervalo interjornada, mais essas 24 horas de folga, o que dá, no final das contas, 35 horas de distância entre o último dia trabalhado e o próximo dia depois da folga. 24 horas da folga, mais 11 horas do intervalo interjornada. Como é que a gente faz para ver isso? Dá uma olhada no ponto, pega o registro de ponto e a gente vai ver que horas aquela pessoa saiu, para saber que horas ele pode voltar no dia seguinte. Às vezes, o empregado está trabalhando e precisa que o próximo, que trabalha no próximo horário, chegue para que possa render ele e ele sair. Vamos supor que esse cara não chegou. Um zelador, né? O zelador não vai deixar o prédio sozinho, todo trancado. Ele precisa que o cara do próximo horário chegue para que ele possa ir embora, né? Ele passa o serviço, ele é rendido, aí ele vai embora e o outro assume. Esse outro ficou doente e não foi. O prédio desesperado, não tenho quem colocar agora, consegue dobrar para mim? Aí o cara fala, tudo bem, vai, eu vou dobrar hoje eu fico direto para você e vou fazer essa dobra. Aí ele vai sair bem tarde, né? Porque ele pegou o horário do amigo dele que era depois dele. Ele vai sair bem tarde, nesse dia aí, eu vou precisar ver exatamente a hora que ele saiu. Aí eu vou contar 11 horas corridas disso para dizer para ele que horas é que ele pode chegar no dia seguinte para trabalhar. Se eu correr o risco de não fazer isso e ele chegar antes das 11 horas, a penalidade é pagar tudo que foi suprimido do intervalo como se fosse hora extra. Intervalo entre uma jornada e outra, intervalo interjornada é moleza, não tem muita dúvida, não tem muito o que falar, é o que a gente gosta. Vídeo curto para entender rápido a matéria. Até a próxima, beijo, tchau!